É na família que a gente tem nosso começo nessa encarnação, onde somos acolhidos, onde também temos as maiores dificuldades. E o que representa a família para a gente que acredita na espiritualidade, que acredita no exercício da nossa caridade, do nosso amor, do nosso afeto. E esse é o papo de hoje. Eu sou Esperança Macarena, falando no Pílulas aqui, de segunda a sexta. E vamos dar bom dia. Daí entrou Juju Cunha, Kiko, Luiz, bom dia. Tudo bem? Como está a nossa Carolzinha? Deia, conte pra gente. E aí, eu estava vendo um vídeo do Rossandro, que é maravilhoso, né? E o Rossandro sempre fala muito sobre a família e tal. E essa pauta também caiu para mim em outros vídeos, né? Porque é aquela coisa. O fato de eu estar aqui falando significa apenas que eu sou a pessoa que mais precisa se escutar, né? Que a gente, quando fala, a gente tá com o ouvido aqui pertinho do que a gente fala, e é o orar e vigiar eterno, né? Bom dia, Thaís. Ai, que maravilha, curtindo a pracinha com a tia Kátia. Ó, que coisa boa. Ai, fico muito feliz que a Carolzinha esteja bem já em casa, com saúde, recuperando com a graça do Senhor. Então, gente, sobre a nossa família. A gente, em família, como a gente estava falando, né? A Andréia estava falando comigo como é difícil ter irmão longe. Eu tenho esse problema também, porque meu irmão mora em Nova York, né? E hoje em dia as pessoas vão para o mundo, né? E aí é mais difícil da gente ficar pertinho daqueles que a gente ama. Mas é na família que a gente nasce sem sem muito ficar se queixando. O Rossandro estava falando de quando são 3 irmãos, né? Normalmente o primeiro é o laboratório, onde os pais vão exigir mais deles, e o primeiro filho normalmente é aquele obediente, que faz tudo direitinho e tal. O caçula já é aquele rebeldezinho que não quer nada com nada, e se tiver o terceiro filho, que é o do meio, é esse que é o mais problemático. E quando é filho único, é outra configuração. Então, assim, dentro da família, dessa célula, pai, mãe, filhos, etc e tal, é aonde a gente vai começar a formar o nosso caráter. A gente vai começar a aprender o nosso código de convivência, que vai ser importantíssimo para que a gente depois possa ir para o mundo, né? Já com uma bagagem de como se comportar. Thaís, também sou primogênita, e sou a típica primogênita que é boazinha, que fez tudo, estudiosa, nerd. Eu tenho bem o protótipo da psicologia da primeira filha, eu também me incluo. Mas óbvio que as coisas mudam e a todo tempo a gente pode se reinventar, se remodelar e se reconstruir, né? Meu irmão caçula, que era o rebelde, hoje em dia tá bem legalzinho, mas deu trabalho, mas era o rebelde quando era pequenininho. Então, é nesse núcleo familiar que a gente vem com pai e mãe, que por muitas vezes a gente acha que, poxa, minha mãe isso, poxa, meu pai aquilo, e a gente não percebe que no fundo somos todos imperfeitos, né? Pai e mãe muitas vezes erra pra caramba, crente que tá abafando, outras vezes erram porque simplesmente nos abandonaram, outras vezes erram porque foram muito agressivos, enfim. Mas é naquele núcleo familiar que a gente tinha que vir, porque ali tinha um aprendizado pra gente, pra nossa evolução, para nosso progresso, para uma reparação de alguém que a gente estava devendo nas outras vidas. Isso é o que a doutrina espírita nos diz. Bom dia, Indianara, tudo jóia? E tem uma coisa que está no Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta para o Livro dos Espíritos como seria, qual é o papel da família pra gente que está encarnado aqui na Terra. E aí os espíritos respondem que se não fosse a família, teríamos um recrudescimento da sociedade como um todo e seríamos todos muito mais egoístas e muito mais individualistas. Então,
Muitas vezes a gente acha que a família é um problema, que é ali que estão os traumas, que é ali que começa, né, a nossa problemática, mas se não fosse a família era pior ainda. Então, é naquele núcleo que a gente veio que é o núcleo que a gente vai ter que se aprimorar, que a gente vai ter que aprender a amar, que a gente vai ter que dar o nosso melhor, a gente vai aprender as negociações. Porque uma vez que a gente ingresse no mundo dos adultos, seja na idade que você precisou ingressar no mundo dos adultos, tem gente que conseguiu estudar por mais tempo, tem gente que começou a trabalhar muito cedo, mas quando a gente vai para fora de casa e a gente vai ter que lidar em ambientes de trabalho e etc e tal, vão ser outras famílias. Porque quando a gente vai para um ambiente de trabalho, para uma empresa, a gente está construindo uma família nova. Quando a gente vai para a nossa igreja, para o Lar de Teresa, para o centro que você frequenta, para o templo budista, você está construindo uma outra família. Então, essas outras famílias que a gente vai ter que construir ao longo da vida vão estar sempre muito baseadas na nossa família biológica que a gente foi criado. E depois, quando chega a nossa hora de também constituir a nossa família, a gente vai estar muito baseado naquilo que a gente viveu e que a gente aprendeu. Então, família é complicado, sim, mas não tem alternativa. E é ali, naquelas dificuldades, que a gente vai fazer a nossa reforma íntima, que a gente vai ter que lidar com as diferenças, que a gente vai amar e ser amado, e que a gente vai construir o nosso caráter e que vai moldar a nossa trajetória para tudo que vai acontecer ao longo da vida. Mas não existe fatalidade. A gente cai na família que a gente tinha que cair, porque é ali que tinha a lição que a gente tinha que aprender nessa vida. Tá, está falando que eu mais ou menos, meu caçula bate direitinho com as suas características. Em geral são os que eles chamam o padrão das famílias, que de vez em quando pode não ser, mas em geral é. Bom dia, Fatinha, que chegou. Indianara, bom dia também. Web Oficial, bom dia também. Então, gente, muitas vezes eu sei que a gente fica sem paciência, porque a gente acha que isso, aquilo, mas vamos entender que trabalhando na nossa família é que a gente vai fazer a nossa evolução moral. E pensa que o Mestre Jesus, ele poderia não ter passado pela experiência de vir numa família, porque ele era um ser de tanta luz, ele tinha tanto poder que ele simplesmente podia ter se materializado, já grande, já com 20 anos, etc e tal. E o Mestre Jesus escolheu vir numa família, no ventre de Maria, com um pai carpinteiro, numa simplicidade muito grande, passar por todas as dificuldades que ele passou, até chegar ao ponto que ele começou a fazer o trabalho dele, a missão dele, que era explicar pra gente o evangelho, né? E ele mesmo quis ser um exemplo para nós de que é preciso passar por essa experiência da família. Então, toda vez que a gente estiver assim, sabe? Ai, tem que visitar minha avó, que saco, não tô com vontade. Pensa assim, vou porque preciso, porque foi uma avó, ou foi muito legal, ou não foi tão legal assim, mas vou cumprir o meu papel, que é honrar a minha família. A Thay está falando se a vida é uma escola, a família é a sala de aula, exatamente. É ali que a gente vai moldar os nossos valores, os nossos maiores aprendizados, são o maior amor e também a maior dor, né? Porque é complicado. Aí muitas vezes a gente, todo aprendizado na família, exemplos bons e ruins, vitórias e derrotas, o mundo te mostra o resto, exatamente. E por mais difícil que você tenha vindo numa família que você fala assim, nossa mãe do céu, mas a minha família, você não conhece a minha família, Esperança, é muito esquisita e tal. Não conheço. Mas eu só sei de uma coisa, você veio nessa família esquisita, era ali que você tinha que estar, era ali que você tinha que aprender, era ali que você tinha que reparar, era ali que você tinha que fazer a sua evolução. E na família também a gente vai exercitar o nosso perdão, porque vamos magoar e vamos ser magoados, mas porque estamos ligados pelos laços do amor, o perdão na família é mais fácil.
Então, se a gente não aprender a perdoar pai, mãe, irmão, aquelas situações do cotidiano, do dia a dia, pedir desculpa, dizer não faço mais, desculpa que eu peguei teu carro, desculpa que eu fiz aquilo, desculpa que eu quebrei o seu brinquedo. Quando a gente desde pequeno está envolvido numa família que a gente aprende a amar e perdoar, quando adultos vai ser mais fácil a gente amar e perdoar, que é o princípio que a gente tem que ter para a vida toda. Porque não dá para ficar levando as coisas a ferro e fogo. Não, você não sabe que o meu chefe me falou, nunca mais vou olhar para a cara dele. Como? Só você pedir demissão, porque aí se você vai pedir demissão, você vai para outra empresa e vai pegar outro chefe cascudo. Porque no fundo, somos todos ainda muito imprudentes, né? E ainda muito primitivos. Então, a gente tem que exercer o perdão e o amor dentro da nossa família, porque ali é o treino que a gente depois vai usar para conviver bem em sociedade. Marta dizendo buenos dias, Esperança. Olá, que tal? Tudo bem? E Beth entrou também. Então, gente, é na nossa família, naquele núcleo que a gente nasceu, onde a gente vai ter as maiores lições e os maiores aprendizados. Se você ainda tem alguma coisa na sua família que você não perdoou, vou dizer para você, corre e trabalha esse perdão. Ah, porque meu pai me abandonou quando eu era pequena. Óbvio que existem situações, gente, que nem a gente precisa falar, são tão horríveis e tão abusivas, e conseguir liberar perdão nessas situações deve ser muitíssimo difícil. Mas a gente precisa exercitar esse amor e esse perdão dentro da família, porque é como se fosse assim, se dentro da minha família eu não conseguir fazer o meu checklist de resolver essas coisas, eu vou carregar essas marcas para todos os meus outros relacionamentos. Porque a psicologia fala muito sobre isso está mais que comprovado. E assim, você não vai conseguir ser um bom pai se você não teve uma boa relação com seu pai. Você não vai conseguir ser uma boa mãe se você tem uma dificuldade com a sua mãe. E por aí vai. Então, temos que trabalhar o nosso amor e o nosso perdão no núcleo familiar. Se no nosso grupo do Pílulas alguém ainda tem alguma questão, porque essas questões vão e voltam, né? De repente, eu tô numa boa agora com meu irmão, tô indo para Nova York mês que vem, posso me estressar com ele lá? Posso. Tomara que não, né? Mas posso. Mas é ali que a gente vai ter que trabalhar as diferenças, as dores, para que a gente possa ser uma pessoa melhor quando a gente está em sociedade, para que a gente possa, quando a gente tiver com uma dificuldade com o trabalho, um amigo do trabalho, um filho, alguma situação, a gente tem as ferramentas que a gente precisa para conviver bem. E muitas vezes, a gente quando é mais novinho, a gente quer tudo muito a ferro e fogo, né? Mas a gente tem que ter paciência, porque o tempo de cada um é diferente. E muitas vezes a gente queria logo que já resolver, já fazer, e às vezes a gente tem que se afastar um pouco, deixar o tempo passar, os ânimos se acalmarem, pra gente poder resolver. Beth entrou, André entrou também, sejam bem-vindíssimas. E é importante a gente ter em mente que, assim como os nossos pais erraram com a gente, se um dia a gente for pai e mãe, é muito provável que a gente vai errar também. Então, se a gente julga muito os nossos pais com muito rigor, a gente vai querer ser julgado com tanto rigor assim pelos nossos filhos? Provavelmente não. Então, a gente tem que ter amor e tem que... aquela música que fala, eu culpo meus pais por tudo, né? Que eles são crianças também. Então, estamos todos nessa cadeia evolutiva no planeta Terra, tentando o nosso aprimoramento. Não é porque a pessoa está na condição de pai e mãe que significa que é um ser elevado, que é um ser de luz. Não, é tão falho quanto nós. Nós até temos hoje em dia muito mais acesso a livros, a pesquisas, a terapias, a instruções. Na época dos nossos pais, na época dos nossos avós,
nem tinha tanta informação, a coisa era meio que feita no improviso, né? A Débora que hoje não entrou, que é uma nutri maravilhosa de introdução alimentar, né? Eu, quando criei o Juan Pablo, não se falava nisso, eu seguia a dieta que o pediatra mandou. Hoje em dia, a Débora faz uns posts maravilhosos, dizendo que criança até 2 anos não pode isso, não pode aquilo e tal, e eu não sabia nada disso. Eu devo ter feito muita coisa errada com o Juan Pablo, porque desconhecia coisas que hoje a gente conhece. Então também, quando a gente for olhar para pai, mãe, para avô, para tio, etc e tal, vamos ter em mente que cada um trabalhou com seu repertório. E aí às vezes a gente fica exigindo muito, porque a minha mãe deveria ter me colocado no inglês quando eu era pequena. Aquilo não era do repertório da sua mãe. Assim como o Juan Pablo vai provavelmente olhar para mim e dizer, pô, minha mãe tinha que ter me colocado no chinês, no japonês, quando eu era pequeno. Nem me ocorreu. Então, assim, cada um rende o melhor que pode, né? E vamos trabalhar o nosso amor e o nosso perdão para que a gente possa estar em paz com esse núcleo familiar aonde a gente nasceu, aonde a gente cresceu, porque senão a gente vai levar essas dores e esses conflitos para todos os outros aspectos da nossa vida. Beth está falando, tem a questão da autoafirmação e que a referência são os pais. É complicado, porque são, e muitas vezes não é uma referência boa, né? A Juju está falando, ver os pais como um ser humano, como outro qualquer, facilita muito o relacionamento. Mas a postura da hierarquia tem que ser respeitada e que eles não são super-heróis. Não são, eles têm as suas limitações e de uma certa forma não, de uma total forma, eles nos deram a vida. Então, só por isso temos que honrar pai e mãe. E a gente vê que nos mandamentos é assim, não cometereis adultério, não sei o que, não sei o que. Tem muito não nos mandamentos. O mandamento que não tem a palavra não é o mandamento honrar pai e mãe. Ele não começa com uma negativa, ele começa de uma forma positiva. Então, é na família que a gente veio, é naquela família que a gente tem que trabalhar, tem que entender que eles não são super-heróis, que eles fizeram o seu melhor e temos que amar, temos que respeitar, temos que acolhê-los quando eles ficarem velhinhos e doentes, porque isso é da lei da vida, do mesmo jeito que a gente um dia vai querer ser acolhida e ser amparada, né? Porque a gente tem que exercer a nossa paciência no cuidar do outro, porque um dia também alguém vai ter que cuidar da gente. Porque por mais que a gente cuide da saúde, etc e tal, uma hora nós vamos dar defeito também. Então, que exemplo que eu dou pro Juan Pablo se eu sou uma pessoa que não cuido dos meus pais, né? No meu caso especificamente, meus pais já não estão mais aqui, mas foram muito bem cuidados por mim e pelos meus irmãos. E a gente tem que mostrar isso para os nossos filhos também, que é um compromisso que você vai ter com você a vida toda e que mesmo que eles não tenham sido assim, essa Coca-Cola toda, a gente vai ter que estar ali para ampará-los e para cuidar deles. E pensar que também a gente não é essa Coca-Cola toda, imperfeitos, encarnados aqui no planeta Terra, naquele núcleo que a gente tinha que estar, porque é nesse núcleo que a gente tem que vir resolver as coisas, sempre trabalhando no amor e no perdão, para que a gente possa ir para os nossos outros relacionamentos fora da família, com a alma limpa, sabe? Prontos para amar, prontos para ser amados, sem tanta corrente, sem arrastar aquelas correntes, porque meu pai, porque a minha mãe, porque isso não leva a gente para lugar nenhum. E em casos sérios, terapia, porque eu acho que terapia sempre resolve. Ou o que você achar que vai resolver para você. Meditar e fazer o caminho de Santiago de Compostela, aí não sei. Mas vamos trabalhar essas nossas dores da família, porque se a gente não trabalhar essas dores, a gente não vai ter paz de espírito nas nossas outras relações. Era isso que eu queria falar com vocês. Aproveitem o fim de semana. Quem tem vó, tem tio, tem pai, tem mãe que faz tempo que não liga, sobrinho, primo, etc e tal, pega o telefone. E aí, como é que tá? Tudo bem? Vamos fazer um churrasco? Vamos tomar um café? Vamos tomar um chopp? E vamos manter os laços da família sempre presentes no nosso dia a dia. Beleza?
Era isso que eu queria falar com vocês. Camilinha entrou agora, já estamos de saída. Juju Cunha, um beijo grande. Kiko, um beijo grande. Vamos aproveitar a família. André tá toda felizinha que a família dela tá toda aí, lá de Vitória, né? Maravilha. Beth, beijo grande. Fica com Deus. Thaís, Indianara, que entrou hoje também. Elmar, Márcio. Luz, que entrou também. Raué Boa Oficial. Jucunha, já falei. Ideia. Fatinha entrou também. E Luiz. Beleza? Beijo grande, gente. Um excelente fim de semana. Curtam bastante a família. Ganhei meu. Macarena hoje. Bom fim de semana para todo mundo. Fiquem com Deus. E nos vemos segunda-feira. Beijo, gente. Até segunda.